O sol ainda nem tinha se erguido por completo, quando Maria Bonita decidiu cavalgar sozinha, adiantando-se pela trilha estreita entre os mandacaros. O grupo de Lampião estava acampado próximo à Serra dos Bentos, descansando depois de 2 dias de fuga pelas veredas. A poeira ainda não tinha baixado do último confronto com os soldados. Era madrugada no sertão, e naquele silêncio tudo parecia respirar com calma. Calma demais. Maria dizia que precisava pensar. Levaria apenas algumas horas. Um cavalo manso, uma espingarda curta, uma peixeira escondida no busto e a coragem que sempre a acompanhava. O bando, acostumado à força dela, não viu motivo para se preocupar. Nem Lampião, embora um arrepio tenha subido por sua espinha quando ela sumiu entre os arbustos. Essa mulher é mais bicho do mato que muito cabra daqui, murmurou ele. Mas naquele dia, o mato estava espreitando também. Horas depois, o silêncio foi quebrado pelo grito desesperado de um bodegueiro que corria pela trilha. Lampião, é sobre a Maria! Pegaram ela! Pegaram tua Maria! O tempo congelou. Os cangaceiros se levantaram como quem ouve trovão em céu limpo. Lampião não perguntou 2 vezes. Agarrou o rapaz pela camisa, os olhos em brasa. Quem foi? Uns homens de cara tapada, vindo do engenho de Areias. 4 jagunços, armados até os dentes. Levaram ela viva, gritando. Prenderam, num casarão velho. Disseram que iam dar um presente para o coronel. O sangue de Lampião fervia. Mas era um fervor diferente. Não era o da raiva. Era o do medo. Um medo escuro, ancestral, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ele empunhou o rifle, a boca cerrada. Os olhos não piscavam. Se encostaram um dedo nela, vão desejar a morte. Enquanto isso, do outro lado do sertão, Maria estava com os pulsos amarrados em couro grosso, jogada no chão de um quarto escuro, com cheiro de ferrugem e suor velho. A voz rouca de um jagunço dizia atrás da porta: o coronel disse para esperar ele chegar. Ela é dele. Mas o que eles não sabiam, o que jamais imaginaram, é que Lampião já estava vindo e o céu do sertão carregava nuvens de vingança. O casarão do engenho de Areias não tinha mais alma. Suas paredes, antes brancas, estavam tingidas de mofo, urina e silêncio. A madeira estalava sem vento, e os corvos rondavam o telhado como sentinelas de um segredo que apodrecia há anos. Foi ali que jogaram Maria Bonita, amarrada pelos pulsos, de bruços, sentia o gosto de terra na boca e o couro queimando nos braços. Tinha sido levada à força. Vendada, chutada, carregada por jagunços que riam como porcos bêbados, mas nem o cansaço, nem os hematomas, nem o medo abafavam sua mente. Ela ouvia cada passo, cada voz, cada respiração ao redor. Do lado de fora, uma voz grossa se destacava. O coronel chega hoje à noite, mandou deixar ela inteira, até ele ver. A porta bateu com força. Passos se afastaram. Maria respirou fundo, lenta, calculada. A raiva pulsava mais que o sangue nos ferimentos. Com os olhos semicerrados, identificava cada som do ambiente, a goteira no canto, o canto abafado de um galo, o rangido da porta principal a cada rajada de vento. Ela conhecia aquele lugar. Tinha ouvido falar das moças que sumiram ali. Ninguém voltava. Ninguém falava. As paredes daquela casa eram feitas de silêncio imposto. Horas se passaram. A luz que entrava pelas frestas foi se inclinando até que a sombra do coronel cruzou o batente da porta. Ele usava bota limpa e chapéu de aba larga. Andava como dono de tudo, inclusive do destino dos outros. Maria Bonita, a rainha, do cangaço. Nunca pensei que ia te ter amarrada na minha casa sem Lampião para te proteger. Ela levantou o rosto com dificuldade, mas firmeza nos olhos. Você não vai viver para contar isso. Ele riu.
aproximando-se com o prazer doentio de quem acredita no próprio poder. Pois vai ser difícil falar qualquer coisa depois do que vou fazer com você. Mas quando tentou tocá-la, algo inesperado aconteceu. Maria se virou de lado, desferiu uma joelhada seca entre as pernas do jagunço que a segurava. Em segundos, mordeu a mão do coronel com força de fera. Ele gritou. Ela cuspiu sangue no chão. Do lado de fora, um dos capangas correu até o portão. Tem movimento! Vindo do sertão, um grupo armado, cavalgando rápido, o coronel empalideceu. A quem? Soldados? Não, são eles. É o bando de Lampião. Maria sorriu. Com os lábios rachados, sussurrou. O inferno chegou. E tem nome. A tarde já se despedia quando Lampião e seus homens surgiram no alto do lajedo. O sol baixo tingia o céu de um vermelho seco, como se o próprio sertão soubesse que ali, em breve, o sangue se misturaria à poeira. Vinham em silêncio, 23 cangaceiros, todos escolhidos a dedo. Ninguém ali hesitava. Todos sabiam que aquilo não era uma invasão, era um acerto de contas. Lampião vinha à frente, de chapéu caído sobre os olhos, rifle de cano longo cruzado no peito, os olhos ardendo como brasa acesa. Se mexeram com Maria, mexeram com o que me resta de alma, disse ele, sem olhar para os lados. Ao seu lado estavam Cazuza Preto, Quixabeira e Rosinha da Serra, companheira de luta de Maria, com o punhal já na mão antes mesmo da chegada. O engenho de Areias estava logo adiante, um casarão erguido sobre ruínas, cercado de terra dura e alambrado podre. Havia 2 homens vigiando o portão principal. Um deles mascava fumo e coçava o pescoço sem se dar conta da morte se aproximando. Lampião ergueu o braço. Os cangaceiros pararam. Entramos quando o sino da Igreja do Mato bater uma vez. Mas aqui não tem igreja, capitão. Vai bater do mesmo jeito. E bateu. Um som oco, arrastado, vindo do nada. Talvez fosse um sinal divino. Talvez fosse só o vento cruzando uma cruz velha esquecida no caminho. Mas para Lampião, foi o aviso que precisava. 3 homens se espalharam pelos fundos. 2 seguiram em curva pela esquerda. Os demais se aproximaram pela frente, passo por passo, com o mato roçando o couro das pernas. O primeiro tiro não foi disparado, foi enfiado. Quixabeira pulou o muro e cravou a peixeira no pescoço de um dos vigias. O outro correu, mas não chegou a 10 passos. Um tiro seco de Rosinha acertou o meio das costas. Não houve grito. No interior do casarão, o coronel engolia o medo pela garganta, agora inflamada de pavor. Seus homens corriam, tropeçavam, tentavam se armar, mas a coragem não vem fácil quando o inimigo já está dentro da cerca e não quer conversa. Lampião derrubou a porta dos fundos com o pé. Entrou sem dizer palavra. O som da madeira rachando foi ouvido por Maria, que ainda estava presa no quarto. Ela sorriu com os olhos. É ele. Um dos capangas tentou se esconder atrás de uma estante. Outro correu em direção ao curral. Um terceiro pulou pela janela. Mas o sertão não tem saída para quem se esconde de justiça. Lampião agora andava entre os cômodos como se a casa fosse dele. E naquele momento era. Chamem o coronel, ele disse com a voz seca, como faca arrastando pedra. Ele fugiu, gaguejou um dos homens capturados. Lampião ergueu o rifle, mirou entre os olhos. Então só sobrou tu para pagar, e atirou. A casa estava tomada, corpos pelo chão, sangue escorrendo pelas rachaduras do piso antigo. As janelas, abertas, deixavam entrar o vento seco do sertão, que levava consigo o cheiro de pólvora, suor e medo. Lampião caminhava entre os corredores com os olhos fixos na porta dos fundos. Atrás dele, os cangaceiros vasculhavam os cômodos. Nenhum homem armado ficou de pé. 3 haviam sido capturados vivos, jogados no chão, com os rostos inchados de pavor e a boca travada de silêncio.
E foi então que Rosinha correu até Lampião. Capitão, encontramos ela. Ele virou o rosto com lentidão. O tempo pareceu pesar de repente. Seguiu Rosinha pelos fundos da casa. Subiram uma escada rangente, passaram por um corredor de paredes mofadas e chegaram a uma porta fechada por uma tranca antiga. Rosinha estourou a madeira com um chute. Dentro, no escuro, Maria Bonita se virou para a luz. Ela estava sentada, os cabelos emaranhados, a roupa suja de poeira e arranhões. Mas os olhos estavam vivos, duros, claros como faca molhada. Lampião deu 2 passos e parou. Ela levantou o rosto devagar. Tô aqui, ainda tô aqui. Ele respirou fundo. Não havia lágrimas, nem nos olhos dele, nem nos dela. Era uma dor seca, madura, do tipo que não chora, do tipo que guarda. Ele se abaixou, cortou as cordas com a peixeira e segurou as mãos dela por alguns segundos. Eu cheguei. Tarde. Mas cheguei. Ela ficou em silêncio. Olhou ao redor. Quantos vivos? 3. O coronel fugiu. Mas os outros, os que botaram a mão... Maria interrompeu com um sussurro frio. Eu quero ver eles, com meus olhos, antes que qualquer faca se levante. Lampião assentiu. Ele sabia. Aquilo era mais do que justiça. Era um acerto íntimo, pessoal. E ninguém podia julgar melhor que ela. Minutos depois, trouxeram os 3 jagunços amarrados para o pátio da fazenda. O céu começava a escurecer. Os cangaceiros fizeram um círculo ao redor deles. Rosinha ficou ao lado de Maria, que caminhava, devagar, como se o peso da terra estivesse sobre seus ombros. Parou diante dos homens. O primeiro tremia. O segundo desviou os olhos. O terceiro, que a havia ameaçado pessoalmente, tentou dizer alguma coisa. Maria não deixou. Cala! Ela se agachou diante dele. Levantou o queixo do homem com 2 dedos. Tu lembra da minha cara. Agora, e aprende o que é viver com medo. Ele tentou recuar. Ela riu. Ah, mas tu não vai morrer agora. Ela se levantou. Virou-se para Lampião. Amanhã. Amanhã, quando o sol nascer, eles pagam, um por um. Mas vai ser do jeito certo, do jeito que dói. Lampião assentiu. O sertão naquela noite dormiu mais quente. Não era o calor do verão. Era o calor da vingança cozinhando devagar. O sol nasceu sem pressa naquele dia. Seu primeiro raio passou pelo mato seco, riscou as frestas do casarão morto e encontrou os olhos de 3 homens amarrados, ajoelhados no pátio. A terra estava morna, o vento parado. Nada se movia. Nem os bichos do mato ousavam passar. Os cangaceiros formaram um círculo, silenciosos, de punhos fechados e olhos baixos. Era o tipo de manhã que não se celebra. Era o tipo de manhã que se lembra em pesadelo. Maria Bonita surgiu da sombra da varanda. Usava a mesma roupa da véspera. O sangue seco nas mangas, a poeira agarrada aos cabelos. Mas andava com firmeza. Atrás dela, Lampião, de chapéu rebaixado, peixeira na cintura, rifle pendurado e o olhar de quem já enterrou muito homem. Mas nunca por algo tão pessoal. Ela parou diante dos 3 homens. Hoje vocês vão devolver o que tentaram tirar. Um dos jagunços chorava, o outro gritava. Maria, pelo amor de Deus, foi o coronel, ele mandou. Ela inclinou a cabeça levemente. E tu obedeceu. Lampião deu 2 passos à frente. Fiz o que você pediu. Ninguém tocou neles. Estão inteiros. Ela se aproximou do primeiro. Olhou dentro dos olhos dele por longos segundos. Então se virou para os cangaceiros. Quixabeira, um homem alto, de expressão seca e sem pressa, entregou uma sacola de couro a Maria. Ela abriu. Dentro, 3 facões limpos. Não, vamos matar. Ainda não. Primeiro eles vão entender que algumas coisas, quando se cortam, não nascem de novo. O pânico tomou conta dos rostos dos jagunços. Um deles tentou se levantar. Foi contido com um chute seco de Rosinha. Lampião. Não sorriu, nem piscou. Façam, mas deixem vivos. Quero que voltem para o coronel. Quero que ele saiba que quem manda no sertão agora é mulher. Os cangaceiros se entreolharam.
Alguns hesitaram, mas Rosinha foi a primeira a puxar o facão. Maria segurava o olhar, não tremia. E assim, no amanhecer mais frio da história do Engenho de Areias, os 3 homens foram mutilados em silêncio, um por um, nenhum tiro, nenhuma faca na garganta. Apenas a lição que o sertão jamais esqueceria. Depois foram deixados vivos, amarrados num jumento velho, com um bilhete pendurado no pescoço. Aqui está o que sobrou da covardia. Assinado Lampião e Maria Bonita. O jumento foi solto pela estrada, deixado à própria sorte. Como eles, o sol subiu mais um pouco e as aves começaram a cantar. Mas nenhum dos cangaceiros falou nada até o fim da manhã. Nem precisavam. O céu clareava devagar, como se até ele hesitasse em testemunhar o que estava por vir. No terreiro da fazenda, 3 homens estavam de joelhos, as mãos atadas nas costas, os rostos cobertos de poeira e o medo derramando pelos olhos. Eles tremiam. Um deles murmurava orações confusas, talvez nem acreditasse em Deus, mas ali qualquer palavra servia de escudo contra o destino. Os cangaceiros formavam um círculo, calados, armados, rígidos como pedra. A atmosfera era de ritual, não de execução, mas de resposta. A luz do amanhecer iluminava o rosto de Lampião, como uma pintura cruel. Ele segurava o rifle com uma mão e com a outra a peixeira de prata que usava em tempos decisivos. Do fundo da varanda, Maria Bonita surgiu, suja, marcada, com o rosto firme e o queixo erguido. Tinha passado a noite em silêncio, sentada perto do fogo, encarando a escuridão como quem negocia com fantasmas. E agora estava ali, inteira. De pé, Lampião? Ele apenas fez que sim com a cabeça. Ela se aproximou dos 3 homens e parou diante do primeiro. Olhou nos olhos dele como quem fura a alma. Tu lembra de mim, quando me prendeu na cela, riu dizendo que o coronel tinha direito de uso. Agora vai rir de quê? O homem tentou responder. A voz não saiu. O segundo tentou desviar o olhar. O terceiro chorava. Lampião se aproximou, tirou do bornal um pano sujo de sangue seco e jogou aos pés dos 3. A vida de vocês foi poupada, mas o que vocês fizeram não pode ser esquecido. Maria puxou o punhal da cintura. Não quero vingança por impulso. Quero que sintam. Quero que vivam com o que perderem. Ela virou-se para os cangaceiros. Arranquem o que eles mais usam para machucar. Houve um silêncio pesado. Quixabeira, o mais velho entre os homens, deu um passo. Com faca ou com fogo, capitã? Com faca, mas deixem vivos, vão servir de aviso. E assim foi feito. Não houve grito, só os sons abafados de dor e terra sendo chutada. Maria não desviou o olhar. Ela queria ver, queria lembrar, queria ter certeza de que o terror havia trocado de lado. Quando tudo terminou, os 3 homens foram jogados sobre um jumento cego, cada um com um bilhete pendurado no pescoço. Mexeu com Maria Bonita. A resposta chegou. Lampião se aproximou de Maria. Foi justo. Ela limpou a faca na barra do vestido. Foi necessário. O jumento foi solto pela estrada de barro, sumindo aos poucos na curva entre os mandacaros. E naquele dia, o sertão aprendeu que algumas cicatrizes não servem para curar, servem para lembrar. A madrugada se dissolvia devagar, como se o céu pedisse desculpas por anunciar aquele dia. O ar era pesado, sem vento. Nem os galos cantaram, nem os cachorros latiram. Apenas a luz do nascente começou a rasgar o escuro do sertão, revelando o pátio da fazenda onde 3 homens ajoelhavam, sujos, sangrando e com os olhos arregalados como quem já tinha visto o próprio fim. Eles sabiam. O que viria não seria rápido. Lampião estava de pé, apoiado em sua peixeira. Não dizia palavra. Rosinha mantinha os cabras em silêncio e Quixabeira afiava a lâmina devagar, com uma pedra úmida de cuspe. O som do aço roçando pedra ecoava pelo terreiro como um tamborim do além.
E então Maria apareceu. A cada passo, a poeira parecia respeitar. Estava de cabelo solto, com a roupa ainda rasgada da noite anterior, mas caminhava como se estivesse inteira, como se tivesse sido moldada pela dor e devolvida ao mundo como sentença. Parou diante dos homens. Vocês tiveram escolha. Eu não, um dos jagunços tentou falar, soluçando. O coronel, foi ele quem mandou. Maria se ajoelhou lentamente diante dele, bem próxima, olhos nos olhos. E tua vontade foi onde? Enterrada no chão da covardia? Ele tentou se afastar. Ela o puxou pelo colarinho com uma força que não se esperava de alguém que passou a noite acorrentada. Vocês não vão morrer. Não hoje. Não aqui. Levantou-se. Virou-se para Lampião. Eles vão viver, mas com vergonha, com marca, com lembrança no corpo e na alma. Lampião fez um gesto. Quixabeira e Rosinha se aproximaram. A peixeira brilhou na primeira luz do dia. Não houve pressa, nem exagero. Foi com frieza, com precisão. Os gritos abafados se perderam no mato. Quando tudo terminou, os três estavam vivos, mutilados, desfeitos, curvados sobre si mesmos, respirando ofegantes como bichos feridos que ainda não entenderam por que o mundo não acabou. Maria jogou um pedaço de pano no chão, encharcado de sangue. Enrola e leva. Quero que o coronel receba junto. Os corpos foram amarrados de lado em um jumento. Na testa do animal, amarraram uma faixa de couro com uma frase escrita à mão. Maria Bonita ainda respira. Vocês... Não. Lampião deu um tapa no lombo do jumento que seguiu em frente, devagar, levando o aviso mais temido que o sertão já tinha visto. E enquanto o sol nascia por inteiro, Maria Bonita olhava para o horizonte, não com alívio, mas com a certeza de que a vingança ainda não estava completa. O coronel ainda respirava. E isso era um erro que o sertão logo corrigiria. O sol já estava alto quando o jumento apareceu. Veio mancando, lento, cansado. A poeira do caminho cobria seus flancos. As moscas zumbiam ao redor dos corpos atados sobre ele. Os três homens ainda vivos, mas desfeitos, gemendo baixo, entre sangue coagulado e os olhos revirados de dor. A cidade de Várzea escura parou. Na praça principal, os feirantes largaram frutas, tecidos, bilros. As crianças correram para dentro das casas. As mulheres cobriram a boca. Os homens se entreolharam com medo. Não era preciso perguntar quem tinha feito aquilo. Só um nome andava assim pelas veredas, com coragem de marcar a justiça a ferro e faca: Lampião. E com ele, Maria Bonita. Na testa do jumento, amarrada com uma tira de couro, uma faixa escrita à mão. Mexeu com Maria Bonita. A resposta chegou. O resto vem depois. Do alto do sobrado branco, o coronel Olavo Braga observava a cena com o rosto imóvel, mas os dedos tremendo no cachimbo. Era um homem de dentes perfeitos, bigode aparado e ternos limpos, mesmo em dia de sol quente. Mas ali, naquele instante, o suor escorria pelas têmporas, como se o diabo tivesse lhe sussurrado no ouvido. Eles estão mandando recado. Seu jagunço, o único que restava por perto, engoliu em seco. E tão vindo, coronel. Isso aqui é só o começo. O coronel virou-se e caminhou até o fundo da sala. Tirou uma garrafa de cachaça do armário, mas a mão tremia tanto que o vidro escapou e se espatifou no chão. Lá fora, os três homens foram retirados das costas do animal. Nenhum conseguia falar. Apenas gemiam. Um deles ainda tinha os olhos abertos, olhos vazios, como de quem viu o abismo e voltou para contar. Mas perdeu as palavras no caminho. 2 cabras do coronel se aproximaram. Coronel, o povo viu. Não tem mais como esconder isso. Então que vejam, que sintam medo. O senhor não entendeu. Não é o povo que tem medo. Agora, é o senhor. Silêncio. O coronel sentou-se na cadeira de couro, as mãos no joelho, o olhar perdido.
Pela primeira vez em décadas, aquele homem acostumado a mandar, torturar, matar e silenciar, estava calado. E naquela noite, acendeu uma vela no altar da sala. Tentou rezar, mas cada palavra embolava, cada frase era um nó, porque ele sabia. Maria estava viva e sabia o caminho de volta, e quando ela voltasse, não haveria jumento nem bilhete, só fogo, faca e fim. 3 dias depois do jumento entrar em várzea escura, o primeiro engenho pegou fogo. Era de propriedade do coronel Olavo Braga, mas administrado por um primo distante, um homem covarde que tentava se esconder atrás de papéis e promessas. Os cangaceiros chegaram sem aviso ao cair da noite. Não houve grito, não houve tiroteio, apenas querosene, fósforos e silêncio. As chamas subiram alto. Lampião observava de longe, de cima de uma pedra. Ao seu lado, Maria Bonita, calada. Os olhos, refletindo o fogo como 2 brasas calmas. Isso aqui é só o princípio, disse ela sem piscar. No dia seguinte, um segundo engenho queimou. Depois, uma casa de campo. Depois, o paiol de armas da guarda rural. Tudo que levava o nome de Braga ou seus aliados foi marcado com o fogo da justiça. A estratégia era clara: não matar inocentes, não atacar lavradores, só terra de gente, suja, só propriedade de quem jurava que mandava no sertão com ferro e chicote. O povo começou a cochichar nas feiras. Eles estão limpando. É a justiça de Lampião, mas com alma de Maria. Na estrada entre Várzea Escura e São Lázaro, um comboio de jagunços foi emboscado. Um único homem voltou para a cidade, de pés descalços, desarmado, com um bilhete preso à camisa. Ainda falta o coronel. O coronel, agora trancado no sobrado, começou a despachar cartas para outros aliados. Pedia apoio, pedia soldados, pedia salvação. Mas ninguém respondeu, porque todos sabiam. Quem se metesse entre Maria Bonita e o homem que tentou violá-la não teria tempo nem para rezar. Na 4ª noite, a varanda da igreja de Várzea Escura foi pintada com sangue. Um dos capangas antigos do coronel apareceu enforcado, com as calças abaixadas e a palavra vergonha entalhada no peito. Ninguém viu quem fez, ninguém disse nada, mas todos sabiam. O medo já não andava escondido. O medo agora vestia farda. Batia nas portas por dentro, e no meio disso tudo, o coronel começou a definhar. Sentado em seu escritório, murmurava sozinho com os olhos fundos e a pele pálida. Ela devia ter morrido, mas não morreu. E agora? Vinha vindo. A lua cheia pairava alta, clara demais para o gosto dos vivos e pálida o suficiente para despertar os mortos. Várzea Escura dormia em falso, cada porta trancada, cada janela vigiando pela fresta. O sino da igreja, que não tocava há dias, balançava com o vento, como se anunciasse o inevitável. À meia-noite, eles chegaram. Não foram muitos. Maria Bonita vinha à frente, montada num cavalo preto de pelo liso, com um lenço vermelho no pescoço e o facão atravessado na cintura. Atrás dela, 20 cangaceiros, todos em silêncio, todos prontos, mas ninguém olhava para Lampião. Era Maria quem liderava. O sobrado do coronel Olavo Braga ficava na parte alta da cidade, cercado por uma cerca de madeira e um portão de ferro. Antigamente era símbolo de poder. Agora era só o túmulo que ele mesmo construiu. Quixabeira se aproximou. Capitã, avançamos pelo fundo? Maria negou com a cabeça. Pelo meio. Ele vai me ver chegando. Lampião, de pé ao lado do cavalo, disse baixo. Quer que eu vá primeiro? Ela pousou a mão no ombro dele. Hoje é comigo. E foi. Desceu sozinha até o portão do sobrado. O barulho das botas no chão ecoava nas paredes da cidade. Bateu com força. 1, 2, 3 vezes. Silêncio. Então gritou. Olavo Braga, não é mais o sertão que te chama. Sou eu. A luz da varanda acendeu. O coronel apareceu, envolto num robe branco. Pálido, magro,
com os olhos de um homem que já morreu por dentro. Maria, Você achou que eu era só mulher. Agora vê o que uma mulher faz. Ela puxou o revólver e disparou contra a janela. O vidro estourou. Ele recuou tropeçando. Foi o sinal. Os cangaceiros invadiram pela lateral, quebraram o portão e entraram com a fúria contida de dias. Mas Maria subiu sozinha, degrau por degrau. Dentro da casa, o coronel tentou fugir pelos fundos. Lampião estava lá, apontou o rifle e disse: "Se correr, morre de costas." Levaram o coronel até o centro da sala. Maria entrou logo atrás, olhou em volta. "Cadê as fotos que você tinha das moças que sumiram?" Ele gaguejou. Tentou negar, ela tirou um envelope do bolso. "Tenho tudo. Carta, testemunha. Sei o que você fazia aqui com as meninas pobres. Eu fui a última, e você vai ser o primeiro a pagar." O coronel chorava, mas ninguém se comoveu. Ela se abaixou até ficar cara a cara com ele. "Eu não vim te matar. Vim te mostrar que você não tem mais onde se esconder." Se levantou. "Mas alguém aqui veio para te enterrar." E todos olharam para Lampião. O coronel Olavo Braga estava de joelhos no centro da sala, cercado por cangaceiros, sob o olhar pesado de Maria Bonita e Lampião. Pela primeira vez, o homem que mandou matar, estuprar, sequestrar e calar, agora estava sem voz. Os olhos estavam abertos, mas não viam nada. A boca se movia, mas não pedia perdão. Não tinha mais palavras, só medo. Medo num. Lampião rodava ao redor dele como fera em silêncio. Os outros assistiam. Rosinha segurava a peixeira. Quixabeira afiava o olhar. Era como se o mundo estivesse esperando quem ia fazer o último corte. Maria Bonita se aproximou. "Não foi só comigo, Olavo. Foram dezenas. Moças que não tinham nome, nem pai, nem defesa. Você achava que era dono do corpo de todas elas. Achava que o silêncio era eterno. Mas olha bem para mim." Ela ajoelhou-se e ficou olho no olho. "O silêncio agora tem rosto. E eu sou ele." O coronel tentou responder. Um som abafado escapou, quase um grunhido. Maria levantou, se afastou. Parou diante de Lampião. "Mata ele." Lampião puxou o punhal. Olhou para o chão. Respirou fundo, mas não avançou. Guardou a arma devagar. "Não." Maria franziu o senho. "Vai deixar ele viver?" Lampião virou-se para os homens na sala. Depois olhou para fora, onde na praça moradores começavam a se juntar, ouvindo, vendo. Pela primeira vez, com coragem nos olhos. "Não é a gente que tem que matar esse homem, Maria." Ela piscou devagar. "Quem, então?" Lampião apontou para a porta. "O povo." Ele fez tudo isso acreditando que ninguém via, que todos tinham medo, que bastava o nome, o ouro, os jagunços. Mas agora ele está aqui e está vivo. Vai ser julgado. Vai ouvir tudo. E quando a cidade toda souber, não vai ter palácio que aguente a cusparada. Maria hesitou. Depois assentiu. Então que ele viva. Mas que viva com o nome apodrecido. Mandaram amarrar o coronel a um poste na praça de manhã cedo. Ainda com o robe branco, ainda tremendo. No peito penduraram uma tabuleta. "Este homem mandou matar e abusar mulheres do sertão. Maria Bonita está viva e lembra de cada nome. As primeiras pedras vieram das mãos pequenas de uma lavadeira. Depois, das filhas de um camponês. Depois, de uma mulher que sumiu por um mês e voltou calada. E assim, o castigo foi do povo. E Lampião e Maria apenas olharam. O sol já ia alto quando Maria Bonita subiu no cavalo e olhou para trás. Na praça de várzea escura, o coronel ainda estava amarrado ao poste. Não sangrava mais, não gritava, não chorava. O que restava dele não era um homem, era o retrato de um tempo que estava morrendo. Em volta, o povo em silêncio, alguns ainda com pedras nas mãos, outros com as mãos no peito, como quem vê um milagre que doeu. Lampião se aproximou montado também. "Vamos, Maria, já está feito." Ela demorou a responder. Olhou para a cidade, para o sobrado branco,
para a igreja, que agora tinha as portas abertas, mas nenhum padre, e para os rostos que antes tremiam e agora apenas olhavam e lembravam. Eles nunca mais vão esquecer, disse ela. E nem vão contar como foi, completou Lampião. E era verdade, porque ali, naquela manhã sem fogos nem festa, o sertão inteiro abaixou a cabeça para ela. Não por medo, mas por respeito. Porque o que Maria fez não foi vingança, foi revelação. Expôs o nome sujo por trás das paredes limpas, mostrou que coragem tem rosto de mulher e que há silêncio que grita mais alto que o tiro. Quando ela passou pelas primeiras casas, as portas começaram a abrir. Primeiro uma, depois outra. Depois, uma moça surgiu, magra, com olhos fundos e um vestido velho de algodão. Ela não disse nada, mas ergueu o queixo e sorriu com os olhos. Maria retribuiu e partiu. O bando se afastou pelas veredas empoeiradas. Aos poucos, os sons da cidade voltaram. O martelo do ferreiro, o choro de uma criança, a roda do poço. Mas o que ficou, no chão, no vento, na memória, foi outra coisa. Foi a certeza de que se algum homem voltasse a tocar numa mulher, e como o coronel tentou tocar em Maria Bonita, ele ia lembrar do poste, da placa e da faca, e talvez, só talvez, escolhesse ficar em silêncio, porque agora, no sertão, toda mulher tinha o nome de Maria.